E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje vamos falar sobre a origem do direito privado, falar também sobre a diferença entre direito público e direito privado e também a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo, ok? São os temas que nós iremos trabalhar hoje na aula de hoje. Olha só, vamos lá. Antes de nós falarmos sobre a origem do direito privado, é necessário nós primeiro falarmos sobre as origens do direito privado. Então, saber as origens. E antes de falarmos também sobre a origem do direito privado, é necessário nós falarmos sobre a evolução dos seres humanos, do ser humano. Olha só, os historiadores dividem essa evolução, né, a história, em dois grandes ramos. Essa evolução era dividida em pré-história, de um lado, um grande ramo chamado pré-história, e a evolução também tem outro viés, que seria a história. Você logo perguntaria, professor, qual que é o marco divisório entre a pré-história e a história? Bom, o marco divisório é a escrita. Tá? A escrita é o grande marco divisório entre a pré-história e a história, isso aí trazido pelos historiadores. Então, o que seria pré-história? Pré-história é toda forma de civilização anterior à invenção da escrita. Então, toda história que envolve, todo o conteúdo de informações que envolve uma civilização antes da invenção da escrita é chamada de pré-história. Bom, já dá para deduzir que história seria o quê? As civilizações após a invenção da escrita. Então, todo o conteúdo de informações sobre as civilizações após a invenção da escrita seria, então, a história. Se fôssemos traçar um gráfico, seria o seguinte: teríamos aqui aproximadamente 500 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo, teríamos a pré-história, né? Esse período aí chamado de pré-história. De 4 mil anos antes de Cristo em diante, teríamos aí a história. Professor, e o marco divisório aí, o que aconteceu aproximadamente aí em 4 mil anos antes de Cristo, que dividiu a história em dois grandes ramos, o ramo da pré-história e história. Ora, então vamos lá, foi escrita. Está aí, colocando no nosso gráfico, a escrita surgiu então de aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo para cá. Muito bem. Bom, e como que o ser humano se evoluiu? Como que foi essa evolução do ser humano, né? Nós temos primeiro a pré-história. Dentro da pré-história, no primeiro momento, o ser humano, e claro, isso aqui são teorias, né? Vamos dizer que temos a certeza disso, são teorias lançadas pelos nossos historiadores. Então, o ser humano, no primeiro momento, ele era um homem nômade. Ele caçava e pescava para a própria sobrevivência. A vida dele era nômade. Ele não vivia em comunidade. Tá? Ele não se relacionava diretamente com as pessoas. Ele buscava muitas vezes a fêmea para acasalar, tá? E apenas para isso. Mas ele tinha uma subsistência nômade. Ele caçava, pescava para subsistência própria. Muito bem. Então, o ser humano, essa teoria, a gente esquece nesse momento aqui os nossos conhecimentos religiosos. Nós temos religião da ciência, isso é tratado pela ciência dessa forma. Então, primeiro momento, nômade. Bom, e o segundo momento, professor? No segundo momento, dentro da pré-história ainda, né, o ser humano ele percebeu que ele tinha necessidade de viver em grupo. Havia essa necessidade de ter uma vida em comunidade. E viver sozinho, ele percebeu que não era tão vantajoso para ele. Ora, professor, por quê? Bom, enquanto ele estava na vida nômade, ele passava por vários riscos, ele tinha vários fatores externos ao ambiente, né, que ensejavam a ele vários problemas. Por exemplo, ele não conseguia para se defender, né, para obter caça, era tudo mais difícil para ele. Então ele percebeu que ao começar a ter uma vida, né, compartilhada com outros seres humanos, ele obtinha melhores resultados naquele mundo que naquele tempo, na pré-história, era um mundo mais severo. Então ele percebeu que, por exemplo, na caça, né, olha aqui, observe nessa imagem, que para você obter uma caça maior, a quantidade de pessoas num trabalho conjunto era muito mais eficiente. Você obtinha mais caças, você sofria menos perigos, a caça tinha um resultado mais efetivo. Então ele começou a perceber. E assim ele começou a viver em sociedade.
né? E essa vida em sociedade começou então a gerar, a ter necessidade, durante como eles começaram a viver em sociedade, começaram a ver que essa vida em comunidade necessitava de algumas regras internas, porque senão eles não se organizariam. Então, essas regras internas, dentro dessa comunidade, dessa vida em comunidade, daí surgiram então algumas dessas regras, passaram a ter um valor dentro do costume que tinham mais forças. Essas regras passaram a ser algo que não deveriam ser infringidas. Então, dessas regras surgiram as primeiras normas iniciais, as primeiras, vamos dizer, normas, né, que vieram então a regulamentar uma vida dentro da sociedade. Ora, você quer viver aqui junto com a gente? Então você tem que obedecer essas regras, tá? Professor, e essas regras, elas eram passadas como? De geração em geração? Através das tradições, né? O costume, né? Claro, não existia ainda nada escrito, mas existia aquela norma, passou então a ser passado dos mais velhos para os mais novos, de geração em geração. Assim surgiu o direito. Então, observe que o direito em si, né, todo direito, ele surge nesse momento em que o ser humano deixa a vida nômade, passa a viver em comunidade. Dentro dessa comunidade surgem regras automaticamente, né, automaticamente os seres humanos percebem que precisam colocar essas regras, e essas regras depois são valoradas, né, esses fatores, esses fatos são valorados, e dessa valoração desses fatos surgem então as normas iniciais, tá? Que vem então a ser o nascedor aí do direito. Muito bem. Então, como é que fica isso num gráfico? A evolução do ser humano. Então, a história, dividido aqui em surgimento, divide a história, né, surgimento da escrita, pré-história e história. Professor, tudo bem, escrita. Bom, a importância da escrita já sabemos. Ela foi um marco divisório entre pré-história e história. Tudo bem. Qual foi o primeiro tipo de escrita que nós tivemos? Tivemos como primeiro tipo de escrita a escrita chamada cuneiforme, okay? Que é a escrita feita com cunha, né, na argila, então no barro também. Então era usado a escrita cuneiforme, foi a primeira escrita detectada aí pelos nossos historiadores. E a região, qual o local que surgiu essa escrita? Bom, estamos aí, é a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia foi o local em que surgiram as primeiras escritas. Na verdade, os povos sumérios que viviam, né, em Mesopotâmia, eles inventaram e criaram a escrita chamada escrita cuneiforme. Então vamos lá estudar um pouco mais sobre isso aqui, sobre a escrita cuneiforme e o local onde surgiu a Mesopotâmia. Bom, o local está aqui, tá? Você pode ver aqui, ó, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, nós temos aqui a Mesopotâmia, certo? Vamos dar um zoom aqui para poder ver melhor. Aqui. Bom, temos aqui, ó, o rio Tigre, né, de um lado, de outro lado o rio Eufrates, e entre os dois rios temos o crescente fértil, que é a Mesopotâmia, região muito fértil. Aqui viveram os sumérios. Os sumérios foram os povos que inventaram a escrita cuneiforme, okay? Então foi aqui que surgiu, né, aqui que surgiu a escrita cuneiforme, a primeira forma escrita. Bom, então na Mesopotâmia houve o surgimento da escrita, que foi a cuneiforme. Professor, pode mostrar essa escrita para a gente? Sim, tá ela aí. A escrita cuneiforme aqui, trazendo para vocês o alfabeto, né, o nosso alfabeto, tá aí. Observem que ela é talhada na pedra, né? Talhada, ou então feita em barro ou argila, com a cunha. Professor, mas eu não estou entendendo direito isso aqui, que cada um desses aí é do A ao Z? Sim, é de A a Z. Vou agora vamos traduzir essa escrita aqui para a gente ver como que é. Olha aí, os historiadores hoje já conseguiram traduzir, né? Então, essa aí é exatamente a escrita cuneiforme. Aqui são que cada letra significava na primeira escrita que nós tivemos aí na nossa evolução histórica, né? Dessa forma aí. Bom, você também poderia dizer, professor, mas tem um vídeo aí pra gente ver? Tem? Trouxe um vídeo para vocês verem também como que é feita essa escrita. Observe o vídeo. Olha, o que você pode observar nesse vídeo aí? O uso da cunha, né, na argila. Aí está sendo escrita aí uma carta, né,
está se fazendo a representação de uma carta semelhante ao que aconteceu mesmo na Babilônia. E esse vídeo aí mostra pra gente uma carta sendo escrita com uma cunha, escrita cuneiforme, ok? Aí foi feita 2 cartas, semelhante do que foi feito ao tempo lá na Mesopotâmia, ok? Muito bem. Bom, Mesopotâmia, surgimento da lei mais antiga escrita. Lá também foi, bom, se lá foi onde surgiu, claro, a escrita, também foi onde surgiu a lei escrita, a mais antiga que se tem notícia, que é a lei de Ur-Nammu, 2111 a.C. a 2094 a.C. Bom, entre esse período aí, não se sabe bem ao certo, foi quando surgiu a primeira lei escrita mais antiga, que é a Ur-Nammu. Né? Ur-Nammu é a lei mais antiga, talhada, foi encontrada por historiadores, talhada numa pedra, tá ela aí. Vocês verem, essa lei aí, isso é uma lei, professor, é uma pedra, sim, está escrito com uniforme nela. Né, e ela expressa aí a lei mais antiga, se tem conhecimento, é a lei de Ur-Nammu. Ok? Tá ela aí. Muito bem. Bom, e o Código Hammurabi? O pessoal fala, o Código Hammurabi também é uma das leis mais antigas, né? 1700 a.C. é o Código Hammurabi. Ele foi encontrado em 1901 por uma expedição francesa. O Código Hammurabi contém 282 leis, que estão dispostas em 3.600 linhas. E esse achado, né, o Código Hammurabi, que foi talhado e escrito com uniforme, o rei Hammurabi determinou que toda aquela lei que se via em costume fosse então concretizada em um código. E foi concretizada nesse código de Hammurabi, foi toda transcrita nesse código, chamado Código Hammurabi. O rei Hammurabi determinou que se escrevesse essas leis nesse código. Onde se encontra ele? No Museu do Louvre, né, na França, na sala 3, Departamento de Antiguidades. Está ele lá. Né? Aqui uma foto do código de Hammurabi, uma pessoa aqui do lado dele, tem mais de 2 metros o código, né? Toda talhada ao redor. Aqui na ponta, na parte de cima, nós temos lá o rei Hammurabi, né? Determinando aos seus servos e colaboradores para que eles fizessem o código. Essa imagem na ponta diz isso. E aqui é a transcrição do que tem lá também no código. Trouxe um videozinho, professor? Trouxe um vídeo lá do Museu do Louvre, na verdade, para vocês estarem vendo aí, na verdade, como que é realmente o Código de Hammurabi. Bom, acompanha aí. Olha só, esse vídeo foi feito dentro do Museu do Louvre, né, lá na França, né, em Paris, Museu do Louvre. Ele traz aí, mostrando aí essa parte de cima, que é a parte de cima do Código de Hammurabi, né, e dando o zoom aí, dá para ver melhor a escrita cuneiforme ao redor da pedra. Estudei 3.600 linhas, né? Então, os 282 artigos estão aí nesse código de Hammurabi, está apresentado aí para vocês. Eu tenho um sonho você tinha vontade de ir para Paris? Tem. Mas para ver a Torre Eiffel? Também, mas eu quero ir lá no Museu do Louvre e ver esse código de Hammurabi, porque a gente estuda bastante sobre ele e tem vontade de ir lá conhecer e ver realmente, constatar, né? Na verdade, o estudante de direito ele tem muita vontade de constatar. Isso é muito importante para a gente. Um dia eu irei lá ver esse código aí. Está aí a escrita, ó, todas as linhas, né, todo o código, 282 artigos, escrito aí nesse código de Hammurabi. Bom, quem tiver interesse, um bom passeio, né? A gente está estudando aí, você está colocando em prática o direito, vendo realmente o código de Hammurabi. Ele existe, está aí, né? Está lá no Museu do Louvre. Muito bem. Olha só, direito público e direito privado. Bom, as origens do direito privado, vamos agora passar o direito público e direito privado. Diferença entre direito público e direito privado. Olha só, pessoal, onde foi que aconteceu essa divisão? Em Roma, ok? Roma foi o local onde ocorreu a divisão entre o direito em dois grandes ramos, direito público e direito privado. Bom, direito romano, então, ele subdividiu em direito público, chamado de ius publicum, e direito privado, também chamado de ius privatum. Bom, vamos começar já a entender uma diferença aqui, do latim, né? Quando você for falar de direito, jus, você pode dizer o J no latim, tanto pode ser pronunciado como J, como também o I. Você tanto pode dizer jus publicum como ius publicum. Você pode dizer jus privatum como ius privatum. Não tem problema.
Tá? As duas pronúncias são corretas aí no latim, ius publicum e ius privatum. Jus publicum, jus privatum, não tem problema. Ius publicum, direito público, ius privatum, direito privado. O que tratava as duas? Bom, o direito público ocupava-se do governo do Estado e das relações entre cidadãos e Estado. Basicamente, Paulo Nader, Venosa, trazem a seguinte definição: jus publicum, direito público, seria os direitos que envolviam mais interesse do Estado. Então, era referente ao interesse do Estado. Se tivesse interesse do Estado, seria dentro do direito público. Já ius privatum tinha por finalidade regular as relações entre os particulares, né? Propriedade, contrato, família, sucessões estavam dentro dessa parte do direito privado. Então, a diferença é que, quando o interesse se dizia interesse público, estava dentro do ius publicum. Quando o interesse era meramente privado, tratando em propriedade, contratos, família, etc., estaria dentro do direito privado. Então, essas duas divisões aí no direito romano. Bom, houve também a codificação no período romano, houve uma codificação. Né? O que é a codificação? Bom, houve a criação de um código, desse código, para tratar sobre um determinado assunto. Então seria, ao invés de você ter leis esparsas, você tem um código que trata de âmbito, em termos gerais, sobre um determinado assunto. A codificação da lei civil ocorreu em Roma. Sim, ocorreu lá também a codificação da lei civil e tinha por finalidade, né, buscou-se o que com essa codificação da lei civil? Se existiam várias leis civis, por que se quis criar um código civil em Roma? Primeiro, para conferir certeza e segurança jurídica, para se dar segurança jurídica, o respaldo aos particulares que realizavam negócios jurídicos, o respaldo de saber que existe um código que trata sobre aquelas relações jurídicas. É claro que existe segurança jurídica quando se existe uma norma anterior, ainda mais quando essa norma é codificada. Isso traz uma segurança jurídica para as partes num negócio jurídico. Né? Então, conferir certeza e segurança jurídicos aos negócios jurídicos privados. Então, a codificação ela traz isso. Né? Uma segunda vertente é a exclusividade, quer dizer, ser única fonte de direito. Então, se você tem várias normas em diversos povos, essas normas podem gerar uma incerteza jurídica. Então, se você tem um código, ele é exclusivo, é dali que se deve buscar as regras para tratar sobre o direito privado. Então, a exclusividade também como única fonte do direito. Né? E uma terceira característica é excludente. Ou seja, rechaçar divergência do direito fora de seus limites. Então, dentro do limite de Roma, deveria ser aplicado o código, né, essa codificação civil, e não leis fora. Porque o Império Romano começou a dominar vários povos, e esses povos tinham também suas leis próprias, né, através dos costumes, que é uma norma consuetudinária. Então eles queriam aplicar isso na hora. Dentro do Império Romano, os povos que estavam dentro do Império Romano deveriam seguir a codificação civil. Então excluía-se a lei dos povos que eram conquistados e aplicava-se então a codificação civil para regulamentar as relações jurídicas entre os cidadãos, né? Entre os cidadãos e demais pessoas que faziam ali parte do Império Romano, os povos que foram conquistados. Bom, nós temos, então, dentro da origem do direito privado, chegando agora aqui, o Corpus Iuris Civilis, que é o corpo de direito civil. Né? O que seria o Corpus Iuris Civilis? Bom, é uma compilação de documentos, de textos de épocas anteriores. Então, o que é compilar? Compilar é juntar diversos textos, e esse Corpus Iuris Civilis foram formados por 4 coleções: os digestos, as instituições, o Codex e também as novelas. Professor, vamos estudar sobre cada um deles? Não. Nós vamos estudar, que é importante só que você saiba que o berço do direito privado é o direito romano, foi em Roma. E eu trouxe também uma imagem para vocês aqui do Corpus Iuris Civilis Romani. Aqui, ó, o autêntico, né? A capa autêntica do Corpus Iuris Civilis Romani. O que é importante vocês saberem que o direito civil é o direito privado, o berço seria em Roma. Existem algumas instituições superiores que tinham como matéria obrigatória o direito romano. Né? Então, estudava-se mais profundamente essas compilações, esses digestos.
as instituições, os codex e as novelas. Hoje nós realmente trazemos como conhecimento histórico, é importante você saber a origem do direito privado, que foi em Roma, mas nós não vamos adentrarmos nisso, porque temos aí muita coisa para ver pela frente, né? Isso aqui vale como conhecimento histórico. Bom, direito. Isso aqui está lá no IED, a gente vai só relembrar, passar bem rapidinho aqui, o conceito de direito. Direito é regra de conduta com força coativa. Objetivamente seria isso. A palavra direito vem do latim directum e designava, na sua origem, o que é reto, o que é certo. No sentido figurado, isso passou a dizer o que está de acordo com a lei, né? Nós temos aí, então, essa definição do direito, né? Uma definição básica. Temos várias definições, diversos doutrinadores definem de diversas formas o direito. E aqui é só mesmo para você ter uma ideia, o nosso símbolo, né? Dizer também que direito é arte, né? Direito não é, também nós temos uma relação, inclusive os doutrinadores falam que direito também é arte. A nossa deusa é a Tênis, deusa da justiça. Está ela aí, a deusa da justiça, segurando a sua espada para demonstrar a força, a balança para demonstrar a igualdade entre as pessoas, os olhos vendados para dizer que não diferencia as pessoas, todos são iguais perante a lei, ela pisando sobre uma cobra, né? Observe que entre o pé dela e a cobra existe um livro, que é a codificação, né? São as leis. Então perceba que a deusa Tênis, ela usa a lei para ter o respaldo, né? E afastar qualquer tipo de perigo. Então ela tem essa força e ela usa a lei como alicerce. Então ela pisa entre a cobra e entre o livro e seu pé existe a cobra ali, onde ela imprensa, onde ela segura, né? Então a lei, ela é o alicerce. Tá aí, é muito bonito. Se for estudar mais um pouco sobre a nossa deusa Tênis, é interessante. Mundo da natureza e mundo jurídico. Então vamos falar sobre o mundo do ser e o mundo do dever ser. Aqui é importante, pessoal, vocês entenderem que aqui entra um pouco na filosofia, mas bem tranquilo. O mundo da natureza e o mundo jurídico. Bom, o nosso mundo, o jurídico, seria o mundo ser o mundo dever, ou o mundo do dever ser. Olha só, as leis físicas indicam aquilo que na natureza necessariamente ela é. Então as leis físicas são imutáveis. Você tem as leis da natureza, né, as leis físicas, elas são imutáveis. É exatamente, é aquilo e pronto. Não tem como, pode ser diferente. Não, é aquilo. Né? Já as leis jurídicas indicam aquilo que na sociedade deve ser. É o que nós buscamos que seja. Não necessariamente sempre será de uma forma. É o que se busca que seja. Né? Então, no mundo da natureza, temos o mundo do ser e o mundo jurídico, o mundo do dever ser. Natureza, o mundo do ser e, juridicamente, o mundo do dever ser. Vamos ao exemplo aqui, por exemplo, mundo da natureza. O aço manganês tem como ponto de fusão 1343 graus Celsius. Ora, então, olha só, se determinada temperatura e pressão, determinada pressão, você vai sim, o aço manganês ele vai se fundir a 1343 graus Celsius, vai se fundir a 1343 graus Celsius. Não adianta, pessoal, será que ele pode fundir ali a 1340 graus Celsius? Não, se tiver em pressão padrão, né, tudo dentro do padrão, ele vai sim fundir a essa temperatura. Então, o mundo do ser é assim, não tem como ser diferente. Você não vai conseguir, dentro de determinadas, dentro da pressão padrão, a fusão do aço manganês a 1341, 1342, 1344, não, você vai se fundir a 1343 graus Celsius. Isso porque é o mundo do ser, tá? É o mundo da natureza. Outro exemplo, temos um princípio que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Ora, então se nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, vamos aplicar isso vamos tentar aplicar isso aqui na natureza, né? A lâmpada incandescente, por exemplo, nós temos aqui o seguinte: dessa fonte de eletricidade saía aqui, vamos por 100% de eletricidade, mas percebia-se que essa eletricidade, ao passar pelo filamento de tungstênio, ele liberava luz, né? Só que 100%, nem toda a energia que saía dessa fonte de eletricidade se transformava em luz. Ora, mas espera aí, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Bom, se nem todo, vamos pôr aqui 30% da energia se transformava em luz, para onde foram os outros 70%? Ora, os outros 70% é calor, né? Então, por isso que a lâmpada ela possui esse bulbo, né? Esse bulbo de vidro aqui possui um gás inerte
esse gás inerte para evitar que esse filamento de tungstênio aqui se rompa devido ao alto calor. Então você produz energia, produz a luz e também juntamente o calor. Isso porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então 100% de energia seria igual aos 30% de luz, fótons, em luz, mais os 70% de calor. Tá aí. Então a matemática aqui é certa, é o mundo do ser. Bom, e o mundo jurídico? O homem que comete homicídio, por exemplo, ele será punido ou deve ser punido? Olha só, se alguém comete um homicídio, ele vai ser punido, se você falar que ele vai ser punido, você vai dizer que o mundo é o ser, o mundo do ser, ou seja, ele sempre será punido. Agora, se você falar, não, professor, depende, ele pode ser punido ou pode não ser punido. Né? O que é o homicídio? Matar alguém. Matar alguém. Né? Vamos aqui em termos mais claros, dizer que não comete homicídio, não, dizer alguém que mata uma pessoa, né? Ele vai sempre ter cometido o crime de homicídio ou não? Então, olha só, no mundo jurídico, não. Por exemplo, se alguém mata alguém em legítima defesa, ele não comete o crime de homicídio. Né? Olha lá, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, observe que nem sempre quando a pessoa mata alguém, ele praticou o homicídio lá do artigo 121 do Código Penal. Ele pode, nesse caso, por exemplo, aqui um excludente da licitude, ele não estará cometendo um crime. O fato é típico, sim, mas ele não é ilícito, porque houve uma excludente da licitude que está previsto lá no artigo 25 do nosso Código Penal. Então, observe que aqui é o mundo do dever ser. Né? Ele vai ser punido? Não, nem sempre. Então, no mundo jurídico, nem sempre a pessoa vai ter uma matemática certa. Né? Então, o mundo do dever ser. Outro exemplo do mundo do dever ser, validade de um contrato de compra e venda devidamente assinado pelas partes. Nós temos um contrato aqui assinado pelas partes. Você pega o contrato todo assinado, todo certinho, todo bonitinho, com a assinatura do contratante, do contratante, né, das partes devidamente assinadas e o objeto. Aí você fala, bom, olhando assim, parece que você vai falar que está tudo tranquilo, que ele é válido. Agora, todo contrato é válido. Se você falar que todo contrato é válido, é o mundo ser. Se você falar que todo contrato deve ser válido, é o mundo do dever ser. Olha só. Não será válido, por exemplo, um contrato se tiver objeto ilícito. Contratação, por exemplo, de compra de cannabis sativa, maconha. Né? Contratação para que a pessoa, a obrigação de fazer, matar alguém. Então, no contrato, a obrigação é de matar alguém, o objeto é matar alguém. São objetos ilícitos, né? Será nulo. Parte absolutamente incapaz também. Vamos supor que quem assina o contrato tem menos de 16 anos. Né? Então ele não está representado, uma criança de 7 anos sem devida representação. Se houver vício no consentimento, também coação física, né? A pessoa pega a mão da pessoa e obriga ela a assinar, então, simulação, etc. Então são diversas formas que nós temos aí que podem validar, né? Tornar nulo ou anulável, pode ser nulo ou anulável o contrato, dependendo desse negócio jurídico celebrado aí. Bom, falando sobre direito objetivo e direito subjetivo, a diferença é muito importante, já de antemão adianto para vocês que é muito importante conhecer, saber a diferença de direito objetivo e direito subjetivo, mesmo porque está presente em todo o sistema jurídico. Olha só, conceito. Bom, direito objetivo é o conjunto de normas impostas pelo Estado, de caráter geral, a cuja observância os indivíduos podem ser compelidos mediante uma coerção. Ou seja, não é a faculdade, né? É uma coerção advinda do Estado em que as pessoas devem cumprir. Se você falasse assim, professor, é um conjunto de normas, o que eu poderia... Me dê um exemplo. Ora, se for materializar isso no exemplo, um bom exemplo seria o vade-mecum. Você pega um vade-mecum, tem diversas leis, códigos, leis esparsas. O vade-mecum é uma compilação de leis, das principais leis, né? Então, o vade-mecum é um conjunto de normas. Só que quando nós falamos de direito objetivo, nós falamos de todas as normas. Todas as normas existentes no sistema jurídico são direito objetivo. Tá? Fazem parte do direito objetivo o conjunto de normas que estão aí dispostas no nosso sistema jurídico. Direito subjetivo é a faculdade individual de agir de acordo com o direito objetivo. O direito objetivo, ele abre
a possibilidade da pessoa, de maneira subjetiva, fazer uso desse direito que está previsto no direito objetivo. Então existe a norma, né? E surge o direito subjetivo para a pessoa, e ela pode ou não, né, depende da sua vontade, fazer uso da faculdade que possui de exercer o seu direito, baseado nesse direito objetivo existente anteriormente. Então, o direito objetivo seria a expressão da vontade geral, está manifestada nas normas, todas as normas presentes aí no nosso sistema jurídico. Já o direito subjetivo é a expressão da vontade individual, né? A pessoa, ela vai exercer o seu direito com fundamento nesse direito objetivo. Vamos trazer exemplos para a gente poder diferenciar direito objetivo, conjunto de normas existentes no nosso sistema jurídico, e o direito subjetivo, que advém, que nasce desse direito objetivo, né? Faculdade individual. Um exemplo claro que nós temos, aconteceu, por exemplo, o caso Carolina Dickmann versus Pânico na TV. Vamos aqui um exemplo, milhares de exemplos, vamos pôr esse aqui. Bom, a Carolina Dickmann e Pânico na TV tiveram um atrito, né? Vocês devem conhecer um programa que teve em Pânico na TV chamado Sandálias da Humildade. E nesse programa, o Pânico na TV, ele passou a atormentar a vida da Carolina, né? Da Carolina Dickmann, o tempo todo dizendo que ela era metida, e chegaram até o momento de contratar um caminhão com escada e um megafone, e ir lá no apartamento dela e ficar chamando ela. Aquilo trouxe um constrangimento para ela, tudo, né? E aí ela se sentiu no direito, claro, de entrar com uma ação contra o Pânico na TV. E houve então essa ação. Bom, nesse caso específico, se perguntasse para você de onde vem, qual é o direito objetivo e qual é o direito subjetivo, nesse caso aqui que a gente acabou de relatar. Bom, direito objetivo são um conjunto de normas que de maneira coercitiva o Estado impõe para os cidadãos, para que eles se adequem à vida social, conjunto de normas. Então, qual é a norma que, por exemplo, que dá respaldo a Carolina Dickmann? Bom, temos lá a Constituição Federal, por exemplo, é uma das normas. Nesse caso aqui, traz a principal regulamentação para proteger a Carolina Dickmann, como todos nós, né? Então, o artigo 5º da Constituição Federal diz, no seu inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? E mais, o inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então perceba que o direito objetivo está consubstanciado aqui na Constituição Federal. A Constituição Federal traz aí, isso aí é uma norma abstrata, geral, válida para todo mundo, né? Nossa Carta Magna traz aí essa proteção a esse direito de liberdade, né? O direito de privacidade, a honra das pessoas. Bom, aí você fala, tá, professor, e qual é o direito subjetivo? Ora, a partir do momento em que o Pânico na TV ele infringiu essa norma, surgiu para Carolina Dickmann o direito subjetivo de ingressar com uma ação. Perceba que todos nós também estamos amparados por essa lei, né? Esse direito objetivo vale para todos. A partir do momento que alguém nos viola essa lei, surge para nós naquele momento o direito subjetivo de ingressar com uma ação. Ela ingressou com a ação, ganhou aí R$35 mil, né, por danos morais, e depois se dão ali na matéria aqui, bem interessante, né, o fundamento do magistrado foi de que a atriz não tem nenhuma obrigação de ser simpática com ninguém. Eis que não existe nenhuma lei que lhe imponha tal obrigação. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei. Então, ela não era obrigada a ser simpática, né? Foi dada a indenização aí. Vamos para outro exemplo, concurso público. Você vai fazer um concurso público, tem a primeira fase, que é a publicação do edital. Você lê o edital lá, tem as regras todas dizendo como que é a forma de inscrição, período, prova, idade mínima, condições, recursos, tudo, né? E vem a segunda fase, que é a realização das provas. Você vai lá e realiza as provas, se inscreve, realiza as provas. Terceira fase, resultado final e homologação do certame. Bom, aí lá está prevendo que serão chamadas na ordem de classificação no edital, né? E
ser publicado no Diário Oficial lá, você, né, tudo tranquilo. O que acontece é que quando vão nomear chega na sua vez, você é o segundo, nomeia o primeiro. Ao nomear você, nomeia o terceiro. Ora, se nomeia uma pessoa na sua frente, né, passa uma pessoa na sua frente, não obedeceu a ordem de classificação, naquele momento surge para você um direito subjetivo de impetrar o mandato de segurança. Agora, qual é o direito objetivo que resguarda isso? Ora, temos lá o edital, concurso que é a lei por certame, também tem a lei de mandados, a lei de mandado de segurança, né, que trata sobre mandado de segurança, e nós temos também aí o edital prevendo que deve ser feito na ordem que foi feita a classificação, dentro da classificação. Então, nomeação, posse e exercício. Se a nomeação não seguir aquela classificação, surge para você o direito subjetivo de impetrar o mandado de segurança para obter o direito líquido e certo de ter a nomeação sua, a posse e o exercício. Outro exemplo também, vamos lá para o direito de trabalho, sai daqui, né? O direito de trabalho. Bom, a empregada que está gestante, né, todos sabem que ela faz direito, tem jus à licença maternidade. Onde é que está previsto isso? Na Constituição Federal, direito objetivo. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Então, olha só, quando a empregada passa a estar gestante, surge para ela o direito subjetivo de usufruir de sua licença maternidade. Qual é o direito objetivo que resguarda isso? A Constituição Federal, artigo 7, né, inciso 18. Tá lá, artigo 7, inciso 18 da Constituição Federal, traz aí o direito objetivo. Vamos lá, penal, você fala, bom, todo sistema penal. Então, estávamos no civil, fomos para o administrativo, para o trabalho, vamos para o penal agora. Direito objetivo e subjetivo. Se alguém mata alguém, existe o tipo penal, homicídio simples, está lá no Código Penal, artigo 121, que diz: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Olha só, quando alguém mata alguém, surge para o Estado o direito subjetivo de prender em flagrante, por exemplo, a pessoa que praticou o crime. Surge para o Estado também o direito subjetivo de processar a pessoa e, ao final, prolatar uma sentença e até executar uma pena. Então perceba que o direito objetivo está lá previsto, está no Código Penal, ele é abstrato, genérico, né, para todas as pessoas de forma coercitiva. A partir do momento que a pessoa viola esse direito objetivo, surge para o Estado o direito subjetivo de, então, prendê-lo, de investigar através do inquérito policial. Surge para o Estado o direito de oferecer uma denúncia através do seu órgão, Ministério Público, titular da ação penal pública. Surge também o direito subjetivo particular na ação penal privada. Surge para o Estado, através do Estado do juiz, o direito subjetivo de processar, de julgar e também de executar a pena. Né? Onde está isso? Está previsto lá no Código Penal, está na Lei de Execuções Penais, tá no Código de Processo Penal. Todos esses são os normas objetivos, os direitos objetivos estão previstos nessas normas. Direito subjetivo do Estado de fazer valer essa norma. Tributário, vamos para terminar falar sobre o tributário. Olha só, bom, se você não viu o tributário ainda, já vai pegando um pouquinho aí. Se vamos supor, a prefeitura ela realiza uma obra na sua rua, vai ter melhorias para você? Vai. Você vai ter uma valorização do seu imóvel? Com certeza, vai valorizar o seu imóvel. Ok? Bom, se vai se fazer um asfalto, e, por exemplo, no lugar, e vai se valorizar o imóvel, isso aí nós chamamos de fato gerador no direito tributário, que vai dar o direito subjetivo do município de ir lá e de cobrar uma contribuição, chamada de contribuição de melhoria. Ok? Bom, a prefeitura vai lá, o município vai lá e pega essa contribuição de melhoria de você. Professor, onde que está previsto? Tudo bem, surge subjetivo do município de cobrar essa contribuição de melhoria se houver a contribuição do meu bairro. Onde está respaldado? De onde está o direito objetivo? Onde está a norma que regulamenta isso?
Está lá na Constituição Federal, artigo 145, quando fala sobre os tributos, né? Diz lá, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Aí ele começa lá com impostos, depois ele fala taxas, aí vem contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então tá aí, né? O direito objetivo está lá no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal, e o direito subjetivo surge no momento em que a prefeitura realiza a obra. Naquele momento existe uma valorização do seu imóvel e subjetivamente surge o direito para o município de lhe cobrar a contribuição de melhoria. É isso. Ok, pessoal? Então, olha só, espero que tenham gostado, bons estudos, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais.